Sorriso, enfim, a alegria vem, me arrasta, me toma, se faz dona de mim. Eu posso ser quem eu quiser, mas tem que ser o melhor de mim. Tendo a felicidade, eu tô com tudo, sim. Vai dizer como posso me encontrar, para que lado eu devo seguir e puxar bem lá no fundo um tesouro em cristal, lapidado com todo cuidado pela lei do amor. Vai dizer como posso me encontrar, para que lado eu devo seguir e buscar bem lá no fundo um tesouro em cristal, lapidado com todo cuidado pela lei do amor, pela lei do amor, pela lei do amor. Hoje o sol acende a manhã, vem anunciar mais um novo dia a nascer, projetando luz no seu caminhar, despertando os lábios, sorrisos, sonhos, esperança de um mundo melhor, a conquista da paz está sem ti, a presença de Deus a guiar seus passos além do sofrer, perdendo o medo de voar, conquistando as rédeas do seu destino. Eleva e fortalece a coragem para dar o melhor que existe em você. Renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo o viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver, Jesus será sua meta, outra vez levantar.
só brilho no olhar. Deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo o viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver, Jesus será sua meta, outra vez levantar e viver pela fé, e viver pela fé, e cantando para para pá, para 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 pá, para 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 pá, pá 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 pá, para para pá, para 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 pá, para 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 pá, pá 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 pá. Olha ao seu redor, a vida fora. O sol já se levanta, é um novo dia. Dê seu melhor sorriso e vai em frente. Após a tempestade, a calmaria. Você não é um barco ao léu que as águas vão levar. Também não é a folha que o vento espalha pelo ar. Nada se dá sem que seja vontade divina. Tudo se move ao redor dessa força suprema. Busque em você o clarão de uma nova existência. Num amanhã mais feliz será só consequência. Churá, 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 cha 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 cha, churá, churá, cha 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 cha, churá. O sol presente que nos surge a cada dia, traz-nos paz, amor e harmonia, faz crescer o nosso ser, luz que atinge a todos, bálsamo de brilho e cor, encanta-nos o íntimo, fazendo a vida florescer. E falando em vida, por que não falar de amor que afasta toda dor? Essência da existência, a cada amanhecer, tudo em torno se nos apresenta como a felicidade após uma tormenta, como mais uma chance de crescer e de vencer. Luz que
nosso amor que brilha e cor, encanta-nos o íntimo, fazendo a vida florescer e falando em vida. Por que não falar de amor que afasta toda dor? Essência da existência, a cada amanhecer, tudo em torno se nos apresenta como a felicidade após uma tormenta, como mais uma chance de crescer e de vencer. La la ya, la ya, pa 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 pa. És luz em tempos de escuridão, és paz quando a revolta bate ao coração, porque és o mestre a nos consolar, porque és o mestre. São doces as palavras que vêm de ti, preenchem um vazio que há em mim, me fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos, como Cristo me ensinou, usando a razão, ó doutrina de amor. És a luz de um novo ser. És luz.
Bom dia, gente amiga. Eu sou Miriam, trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Recebam a nossa boa acolhida. Que Deus lhes abençoe e abençoe as suas famílias. Para iniciar, 2 pequenos lembretes. As reuniões de fluidoterapia, onde podemos colocar no chat o nome dos enfermos, acontecem às terças-feiras, às 19h30 e quartas-feiras, às 9 horas da manhã. E a prece da saudade, onde podemos colocar no chat o nome dos desencarnados, acontece às quintas-feiras, às 19h30. Essas reuniões, elas acontecem por aqui, no canal do YouTube. A nossa reunião da manhã de hoje, ela terá Catarina, a nossa jovem da Mocidade Espírita, lendo a página inicial. Em seguida, Marcelo Pacheco fará a nossa prece inicial e também ele nos trará o estudo de O Livro dos Espíritos, questões 667 e 668, que trata do politeísmo. Depois, Silvio Marinho nos trará o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, itens 5 a 7, que trata do tema Dai a César o que é de César. E ele também fará a nossa prece final. Durante toda a nossa reunião, o setor de recepção estará nos acolhendo no chat. Então, se tivermos alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, as nossas companheiras da recepção estarão prontas a responder, a acolher. Mas lembramos o bom uso do chat. Então, que o chat seja utilizado antes e depois dos estudos, porque durante os estudos nós precisamos estar voltados para eles, para podermos aprender, para podermos compreender o que os nossos companheiros Marcelo e Silvio nos trarão na manhã de hoje. E é fator de enriquecimento para nós, com certeza, todas essas reflexões que nos serão trazidas. E ao final, temos o Grupo de Educação Espírita André Luiz, o nosso GEAL, que traz aos domingos, mas também às quintas-feiras e às sextas-feiras, em todas as reuniões públicas, a evangelização. E lembramos que a evangelização de bebês, evangelização infantil, evangelização juvenil e para toda a família no setor da família está acontecendo de forma ininterrupta. Nós apenas fizemos a parada de dezembro até fevereiro, como é normal para nós, mas continuamos no formato virtual com as reuniões aos sábados de 15 às 17 horas. Então, que tenhamos uma reunião de paz, que aproveitemos bastante e que Jesus abençoe a nossa manhã. Do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Se soubéssemos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Se o homicida conhecesse de antemão
o tributo de dor que a vida lhe cobrará, no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz, sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Vamos agradecer a Deus nosso Pai, agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo por mais essa oportunidade de aprendizado, mais essa oportunidade de podermos refletir sobre a doutrina, sobre os ensinamentos do Cristo, sobre essa doutrina de amor que o Evangelho nos trouxe e nos presenteou. Pedimos ao Pai amado que nos forneça, que nos presenteie com uma manhã abençoada de estudo, uma manhã abençoada de reflexão, de aprendizado, de respostas para aquelas questões que nos afligem, mas sobretudo que seja uma manhã de amparo, de acolhimento, de conforto, de fé, de fortalecimento, de esperança para todos nós. Pedimos ao Pai que abençoe o nosso estudo e que nos guie nesse trabalho de hoje. Em nome de Deus nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, damos por início a nossa palestra pública de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Miguel. Meu nome é Marcelo, sou um trabalhador da casa e gostaria de dar as boas-vindas. Espero que tenhamos uma manhã muito proveitosa, uma manhã de muito estudo, de muita reflexão, de muito aprendizado, né?
aprendizado para todos nós que estamos juntos nessa caminhada. Bom, o objetivo de hoje é trabalharmos as questões do Livro dos Espíritos, as questões 667 e 668. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Bom, as questões que nós vamos trabalhar hoje, elas estão dentro do capítulo 2, que trata das leis de adoração, né? Que, por sua vez, faz parte da parte terceira das leis morais. Para a gente entrar, né, nesse tópico, dessas questões, que vai tratar sobre o politeísmo, gostaria de fazer só uma breve pincelada no que foi tratado já nos pontos anteriores pelos nossos colegas, referente a essa lei de adoração. Então, nas palestras anteriores, a gente viu que o objetivo da adoração é justamente nos ligar a Deus, verdade? Que essa adoração exterior ela não tem a necessidade de seguir nenhum padrão específico, que a gente precisa só estar com o coração em paz, com verdade, com amor no coração, para a gente se conectar a essa divindade maior. Não precisa de luxo, não precisa de formalística, não precisa de nada disso. Vimos que vida contemplativa é inútil a Deus, porque não soma em nada para o nosso próximo, né? Que se amamos a Deus, amor requer ação. Amar é um verbo de ação. Se amamos a Deus, temos que estender isso ao nosso próximo. Caso contrário, ainda não vamos ter entendido o que era amar a Deus. A gente viu sobre a prece, né, que a prece nos acalma, a prece ela traz o amparo necessário para a gente, a prece ela nos dá o suporte, ela nos conecta ao divino. E, sobretudo, nos dá força, a sabedoria e a serenidade para a gente enfrentar os nossos desafios, para a gente mudar as nossas atitudes. Agora que a gente já se achou dentro da lei da adoração, a gente vai falar sobre o nosso tema de hoje, que é politeísmo. Bom, quando a gente fala, a primeira coisa é a gente entender que politeísmo está dentro das leis de adoração. Olha só, isso já dá uma dica para a gente. A gente vai entender lá na frente. Legal? Se fomos programados já, porque somos centelhas divinas, de adorar a Deus, e temos nessa sequência natural a aparência do politeísmo. Então, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: a gente sabe que as religiões se dividem em dois grandes blocos, né? Os blocos, as religiões monoteístas e politeístas. Quando a gente entra nas religiões politeístas, a gente primeiro tem que entender a etimologia. Politeísmo carrega o prefixo polis, que quer dizer muitos, e o sufixo teos, que quer dizer Deus. Logo, o politeísmo vem a ser a adoração de muitos deuses. Mas aí a gente entra no ponto crucial que, para mim, me chamou a atenção nesse trabalho de hoje, que é o seguinte: quando a gente pensa em politeísmo, uma das primeiras coisas que vem à nossa mente, às vezes, é o preconceito, é a discriminação. Não é verdade? Muitas vezes a gente olha para uma religião, para uma filosofia religiosa politeísta, e a primeira coisa que vem é um certo desconforto, e logo seguida de um julgamento. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Nosso objetivo de hoje é justamente entendermos as leis que regem as crenças religiosas, entender essa evolução das leis da adoração, para entender a importância do politeísmo nesse processo de caminhada ao monoteísmo. E entender que isso tudo é um grande processo, e a gente vai entender por quê. Bom, alguns exemplos de religiões politeístas: os vikings, né, conhecidos aí da série Netflix, mais de 40 deuses nórdicos, né? A gente vê lá os astecas, temos mais de 200 deuses. Os egípcios, mais de 2.000 deuses. E lá no hinduísmo, né, mais de 33 milhões de deuses. É praticamente um deus para cada necessidade. Por que eu coloquei isso aqui? A gente começa a entender o seguinte, que
Por que temos religiões com tantos deuses? Por que esses deuses, por que cada deus desses deuses, né, com D minúsculo, cada um desse deus com D minúsculo está ligado a uma característica, a uma necessidade material? E para responder isso, a gente vai ter que voltar lá onde tudo começou. Questão número 1 de Kardec. O que é Deus? E aí os espíritos respondem, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Só que aí, a gente começa, quando a gente pega esse conceito de Deus, a gente começa a entender o seguinte, isso é uma coisa bem etérea. Entender Deus não é fácil, porque esse conceito ele é imaterial. E aí, quando a gente entra lá na passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 8, a gente vê o seguinte, que bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Aí a gente já começa a perceber que para eu caminhar para Deus, eu preciso me despir dessa materialidade que eu me envolvo. Não só física, como psíquica, mental. E aí a gente vai na questão 661 do Livro dos Espíritos, que pergunta o seguinte, então onde está escrita as leis de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? E aí os Espíritos respondem, na nossa consciência. Lógico, se somos centelha divina, somos uma criação, né, desse Deus perfeito, é claro que carregamos dentro de nós esse DNA, esse código que nos impulsiona para ele, a fazer o bem, a melhorarmos, a crescermos. E aí a gente começa a chegar no primeiro conceito importante do nosso trabalho de hoje, que é, somos criaturas terrenas caminhando para Deus. É muito importante a gente entender esse ponto de partida. Tá, pessoal? Somos seres materiais buscando um Deus imaterial. Nessa caminhada, é claro que eu vou acabar chamando tudo que é divino, tudo que é transcendente, de Deus. Então, todos aqueles recursos da natureza, água, terra, fogo, sol, relâmpago, trovão, eu começo a chamar isso tudo de Deus. Tudo que representa a importância na minha vida, como vencer uma guerra, eu estou dizendo isso histórico, tá, pessoal? Ao longo da nossa história. Né? As guerras de antigamente, né? A questão de saúde, fertilidade, colheita, comércio, tudo isso é representado por uma grande conquista, logo assume-se a posição de uma divindade. Coisas que causam temor, vida, morte, sacrifícios, pragas. O próprio Deus Sol, o Sol como ser mais poderoso da nossa visão material, né? Que é o Sol, é a representação do que a gente tem de mais poderoso materialmente falando, ele acaba sendo um dos deuses principais aí de várias religiões. Então a gente começa a entender que somos seres materiais caminhando para Deus, que é imaterial, que é etéreo, que não tem rosto. Logo, a gente vai ter uma caminhada gradativa nessas fases que a gente vai ver agora, que começa lá nos primeiros relatos há 37 mil anos, lá na Austrália, do povo aborígene Gonditmara, que é a tradição oral mais antiga registrada no mundo. Seguido disso aí, dessa cultura oral passada, nós temos a materialização do templo mais antigo destinado ao culto aos deuses, né? Que é um sítio arqueológico lá na Turquia, Göbekli Tepe. Esse sítio arqueológico é de 11 mil anos. Esse tempo foi constatado por meio de exames de rádio carbono, que mostra que foi o primeiro templo de adoração encontrado, né, pela nossa história. Bom, mas a gente começa a nossa caminhada nessa jornada dos deuses materiais até irmos para um Deus imaterial. Será que é só por isso? Ainda temos uma outra grande importância. Nessa época, lá 11 mil anos atrás, os povos começaram a crescer muito. E eles começaram a lutar para tomar a área do outro em prol da terra, dos recursos hídricos, da colheita, né, das suas árvores frutíferas. Então, eles começaram a se matar. E aí, com essa ideia do culto religioso de Göbekli Tepe, eles começaram a se unir e, a partir dali, eles começaram a firmar terra, fixar sociedade. Eles começaram a se juntar em volta de uma mesa,
adorando entidades únicas, vamos dizer assim, né, comuns, e começaram a compartilhar experiências, conhecimentos, técnicas, começaram a criar leis de conveniência, leis de convivência. Pessoas de grande vulto daquele momento, daquela época, eram enterrados e começavam a ser cultuados, quer dizer, começavam a fazer marcos naqueles locais, onde mais ainda eles tinham motivos para fixar suas terras. E aí a gente percebe que a religião é uma grande força motora da nossa sociedade que temos hoje. Outro marco importante também da nossa história foi encontrada 3.000 anos antes de Cristo, que foi lá um templo de Stonehenge, na Inglaterra, que foi um templo já dedicado preponderantemente ao Deus Sol, que já é um Deus já fugindo um pouco de esferas mais próximas para uma coisa mais distante. Mais à frente, 1350 a.C., a gente percebe uma grande revolta que aconteceu no Egito, que foi o faraó Amenhotep IV, né, que ele decide acabar, ele recebe uma inspiração para acabar com todos os 2.000 deuses que tinham e converter para um único Deus, que era o Deus Atom, que era o Deus, não é Deus Sol, Deus Ra. Deus Atom é como se fosse um Deus Senhor, um Deus Criador, um Deus maior. Tanto que ele é representado por um disco, que não é o Sol, é um disco, onde emana luz. Quer dizer, uma representação de um Senhor maior que ilumina todos nós com o seu poder, com o seu amor. E aí, Amenhotep muda seu nome para Akhenaton, aquele que adora o Senhor, aquele que é útil ao Senhor. Então ele começa, ao longo desses anos, a derrubar templos, a quebrar, mandar destruir todas as imagens que veneravam outros deuses, né? Deuses pagãos, deuses com D minúsculo, e começou a incentivar essa adoração ao céu aberto. E aí a gente começa a ter um grande problema. Começou a fechar templo, começou a contrariar interesse de sacerdote, começou a quebrar o comércio local, o Egito começa a perder riqueza, as pessoas começam a perder as fortunas. Aqueles que se beneficiavam dos vários deuses começaram a perder suas fortunas. E logo a sua família é ameaçada e Akhenaton é obrigado a sair do poder. Quem assume é o seu filho, Tutankhamon, que acaba assumindo com 9 anos de idade. E, lógico, quem dirige é o alto clero que está ali, né, a alta cúpula dos sacerdotes, e aí restaura tudo aquilo que estava antigamente, todo aquele politeísmo anterior. Só que não tem problema, Akhenaton não consegue implementar o monoteísmo, mas aí a providência divina dá um novo passo. Né? Moisés aparece ali no Egito, perto do rio Nilo, e uma filha de um faraó, ela leva Moisés para ser criado lá no Egito, como um príncipe do Egito. Moisés fica 40 anos lá, absorve cultura, educação e tradições que eram vindas lá, deixadas por Akhenaton. Essa cultura do monoteísmo, essa cultura do Deus único criador, de alguma forma impacta em Moisés, e Moisés, depois de 40 anos, após uma briga, ele é obrigado a fugir do Egito, para não ser preso, foge para o deserto Midian e posteriormente se exila nas montanhas, onde ele tem casa e tem a sua família, tem 2 filhos, acaba criando a sua família. No momento em que ele se depara com a sarça ardente, né, do Velho Testamento, aquela sarça ardente que não consome a árvore. E ele ouve Deus conversando com ele, orientando e determinando, dando a missão a ele de ser o libertador de Israel. E aí Moisés inicia essa nova frente. Só que ainda vivemos no meio de muitos deuses materiais, adorados, que as pessoas ainda estão muito presas a esses povos ainda estão muito presos a esses deuses materiais. Aí então que, séculos depois, já que o povo precisava de uma prova material para esse Deus imaterial sem rosto, Elias recebe uma inspiração e recebe uma mensagem de Deus, na verdade, né, um ordenamento, e ele vai desafiar os profetas de Baal. Baal era um dos grandes deuses idolatrados da época, um dos maiores, tinha uma representação muito forte nessa época, isso está lá em 1 Reis, tá? Quem quiser pesquisar com mais detalhes. E aí o Elias,
desafia os profetas de Baal, manda construir um local, como se fosse uma fogueira, um local de holocausto ali. Ali seriam colocados partes de um bezerro, e aquele que conseguisse fazer com que o seu Deus incendiasse essa fogueira, esse Deus seria o Deus dos deuses, seria o maior de todos os deuses. E aí os profetas de Baal começam a se exaltar, ficam horas e horas ali, louvando, adorando, clamando ao seu Deus Baal, para que incendiasse o local da fogueira respectivo a eles, e nada acontece. Se cortam, doam seu sangue, se sacrificam, e nada acontece. E aí Elias, no final desse processo que os profetas de Baal não conseguem fazer, Elias entra em ação e clama ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Clama a Deus que emane dos céus o fogo para incendiar esse holocausto. E nesse momento, uma bola de fogo cai do céu e incendeia. E essa fogueira é incendiada e todos se ajoelham e passam a clamar esse Deus maior, esse Deus Todo-Poderoso, que era o Deus dos deuses, esse Deus Criador. Agora um Deus sem rosto, agora um Deus imaterial, mas com poderes superiores a tudo que até então havia sido contemplado. Bom, agora a gente deu um mergulho na história, nos principais pontos e nessa evolução da religiosidade na vida da sociedade, como nós, como seres materiais, programados para as leis de Deus, logicamente iniciamos a nossa crença com características materiais, criando deuses materiais, caminhamos para esse Deus etéreo, imaterial, sem rosto. Agora que a gente entendeu essa caminhada, agora a gente tem condições de entender a profundidade das respostas emitidas pelos espíritos, da questão 667 e 668. Bom, 667. Quando Kardec pergunta aos espíritos por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e espalhadas. E aí, olha a resposta dos espíritos. Incapaz, pela sua ignorância, de conhecer um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea. Olha o que a gente viu lá atrás. Olha por que nós começamos a nossa adoração com deuses terra, deuses chuva, Deus trovão, Deus água, Deus sol. Tudo que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Olha como a gente falou atrás. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo sem uma direção superior e que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. Olha essas figuras da história, Akhenaton, que derrubou essa cultura mais forte que era do Egito, que era uma das culturas mais fortes que tinha, de politeísmo, trazendo para uma cultura do monoteísmo, foi deposto, mas mesmo assim esse embrião permaneceu, alimentou ideias, veio Moisés, alavancou, logo depois veio Elias, vieram os profetas, aqueles que foram sacrificados ao longo dos anos, deram sua vida para que o nome de Deus, para que a figura de Jesus pudesse ser entendida. E aí a gente entra na questão 668. Tendo se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? E os espíritos respondem, claro, com certeza, sem dúvida, porquanto, chamando Deus a tudo o que era sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos. Daí veio que, quando o homem, pelas suas ações, pelo seu gênio, ou por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, faziam dele um Deus, e por sua morte lhe rendiam culto. Lembra quando a gente falou que aqueles que tinham alguma mediunidade ou que representavam líderes, eles eram enterrados
nos locais, e aqueles locais passavam a ser locais de culto, e em função disso eles fixavam moradia próximo, em função dessa liturgia em volta dessas pessoas, né, desses túmulos. Agora a gente entende a importância disso e como isso surgiu lá atrás. Bom, então a gente viu, primeiro, o papel do politeísmo para fortalecimento da lei de adoração. Se somos criaturas programadas para caminhar para Deus, procuraremos, sim, Deus a todo tempo. Porém, nesse processo de entendimento, enquanto ainda estamos equivocados, vamos adorando entidades que fogem a essa eternidade da criação. Mas isso tem uma importância muito grande, porque graças a esses passos é que hoje temos condições de falar de um Deus sem figura, sem imagem, né? De um Deus etéreo, de um Deus que não é aquele velhinho de barba branca sentado na cadeira com um cajado na mão. É um Deus sem imagem, imaterial, que transcende a tudo isso que a gente pode pensar e imaginar. A gente viu que a adoração de seres materiais adoração por seres materiais só poderiam resultar em deuses materiais. É lógico. Hoje nós temos consciência disso. Hoje nós temos consciência de falar de eternidade, de estudar o mundo espiritual. Mas no início da nossa história, lá 37 mil anos, lá com os povos aborígenes, com Ditmara, era impossível a gente falar nisso, com essa profundidade de conhecimento. A gente viu que a religião, como força motora na construção da sociedade, que graças a ela que passamos a nos unir, a compartilhar, a nos ajudar, e a partir dali começamos a formar a nossa sociedade. Vimos então que o politeísmo faz parte de um processo natural, que jamais devemos julgar qualquer crença religiosa, que seja porque não temos conhecimento, não entendemos, e mais, o pouco que sabemos nos mostra que Deus é perfeito em tudo o que faz. Deus é muito sábio, é muito perfeito. E todos os passos, embora pareçam equivocados para nós, têm uma razão de existir. Então, tudo tem seu tempo, tudo tem a sua razão. Tudo foi programado e tudo está sendo conduzido de uma forma muito sábia pela providência divina. E aí a gente finaliza o nosso encontro de hoje com a passagem de Lucas, lá no capítulo 17, versículo 20 e 21, que fala o seguinte: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós, dentro de nós, dentro de todos nós. Não precisamos de templo, não precisamos de igreja, não precisamos de centro espírita, não precisamos de pedras, de nenhum tipo de ritual para encontrar Deus. Deus está no nosso código genético, nós somos parte dele. Né? Deus nos fez a sua fiel imagem e semelhança. Por que isso? Fazemos parte desse todo, desse Deus amoroso da criação. E Ele está conosco o tempo todo. Então, por meio da prece, por meio do pensamento, por meio dos momentos de reflexão, das nossas reflexões, por meio dos nossos louvores, os louvores da igreja, tão belos, né? Os louvores dos cânticos católicos, as nossas canções espíritas, todas as ferramentas que nós temos hoje para nos conduzir para essa conexão. Tudo isso é muito positivo. Não importa se eu preciso ainda de um crucifixo para eu me conectar com Deus, não importa se eu preciso ainda acender uma vela, não importa se eu preciso de uma imagem, não importa. Isso é um processo natural. E, naturalmente, a gente vai se desprendendo dessas ferramentas que são úteis em algum momento para que a gente mergulhe nesse todo universal, que é o nosso Criador. Mas a gente precisa entender que, para isso, a gente precisa respeitar todos que estão em nossa volta. É isso? Então, fique com Deus. Um ótimo domingo a todos e uma excelente semana. Muito obrigado.
Silvio, Centro Espírita Miguel. É um prazer, uma honra estarmos nessa manhã de domingo, filosofando o Evangelho do Cristo. O capítulo de hoje é o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. E nós vamos relembrar os itens 5 a 7. Dai a César o que é de César. Kardec nos chama a atenção que, mais uma vez, o Cristo ficou numa situação bastante delicada. Mas a saída dele é maravilhosa. Vamos nessa? Está imperdível, hein? Dai a César o que é de César. Item 5. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhes: Mestre, sabemos que é veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nós homens não consideramos as pessoas. Dizer-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Olha, os judeus ficavam muito irritados a pagar os tributos aos romanos, pois era um povo subjugado. Era constantemente vigiados. A essa pergunta feita de propósito a Jesus, em uma cilada que, conforme a resposta de Jesus, ia denunciar os romanos por revolta, por conspiração. Já que estavam os herodianos, que representavam um partido político que fornecia autoridades de Herodes, sob o governo de Roma. Tinha autoridade de manter a ordem. Por outro lado, tinha os judeus, mais precisamente os fariseus, que eram contrários à ideia de Jesus. Jesus andava com muita gente, sempre muito acompanhado de pobres, crianças, mulheres, aleijados, doentes, e sempre fazia o bem a qualquer pessoa, a qualquer hora. Jesus estava ciente da situação, que era uma cilada, que queria enredá-lo com as suas próprias palavras. A qualquer momento, Jesus esclarecia as coisas do reino de Deus, indicando a maneira e o modo de agir, o caminho certo. Tem uma parte aqui no texto aqui que está bem interessante. Mestre, sabemos que é veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nós homens não consideramos as pessoas. Isso é uma maneira, uma bajulação que está fazendo para Jesus ficar mais sensível à armadilha. Por isso que ele fala, hipócritas, tá? Que conhece a malícia. Tá? Que já conhecia a malícia dos fariseus. Tá? Mas a resposta de Jesus a saída dele foi sensacional. A frase, dai a César o que é de César, dá uma amplitude maior. Respeitar o direito de cada um, no caso aqui do texto é o de César, pagar os tributos, querendo os judeus gostassem ou não, com os seus direitos a serem respeitados. Jesus sabia disso, foi firme, e até mesmo para evitar um derramamento de sangue. Não pagar o tributo é seguir contra a lei, causar prejuízo moral e material. Trazendo Jesus agora para 2021, nós não temos que pagar os impostos para vivermos como cidadãos, para que a sua cidade, o seu bairro, o seu país progride. A gente não paga imposto de renda, tá? Muita gente não gosta, né? Tem uns caloteiros aí que tentam não pagar, né? Tentam fazer aquelas armaçãozinhas. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Tem o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Tem aqui no Rio de Janeiro o ICMS, né, que a gente adora esse imposto. Imposto sobre Circulação de Mercadorias. IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. ISS, Imposto sobre Serviços. IPTU.
imposto sobre transações de bens ou mudanças de propriedades de imóveis. Os compromissos materiais estão aliados com os compromissos espirituais. Dar calote em alguém é deixar de cumprir, tá, como cidadão. Dar calote ao governo é deixar de pagar o seu imposto, é uma forma de não contribuir com as leis de cada país. E hoje a gente tem aí o tal do gato net, né? Gato de luz, gato de água. Quantas amizades se desfazem por dinheiro, né? Tem aquele ditado popular, né? É melhor não empresta o dinheiro, perde o dinheiro e perde a amizade. Negar o pagamento do imposto é uma dívida que contraímos como cidadão. Hoje a gente reclama muito dos nossos direitos, né? A gente vê nas redes sociais, na televisão, todo mundo reclamando dos meus direitos. Eu quero os meus direitos, eu quero justiça, tá? E os meus deveres? As pessoas acabam esquecendo dos seus deveres. Vamos dar uma olhadinha no segundo texto. Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que te tentas? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E, tendo-lhes eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, respondeu eles. Então observou-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a de Deus que é de Deus. Ouvindo-a falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, retiraram. É uma resposta fantástica, certa, objetiva, justa. Isso está em São Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22. Também se encontra em São Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre os fariseus. Esse texto está no Evangelho segundo o Espiritismo, Notícias Históricas. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hilel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre onde se ensinava que só devia depositar fé nas Escrituras. Sua origem remonta a 180 ou 200 anos antes de Jesus Cristo. Tomavam parte ativa das controvérsias religiosas, servis cumpridores das práticas exteriores do cultos e das cerimônias, práticas exteriores, venda, sacrifício de animais, tá? Tudo isso voltado ao comércio nos templos, cheio de um zelo ardente de proselitismo, esforço contínuo para converter alguém, fazendo com que essa pessoa pertença a uma determinada religião. Inimigos dos inovadores. Jesus tinha as ideias que incomodavam os fariseus. Perdão as ofensas, amar os vossos inimigos, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Afetavam grande severidade de princípios, mas sob a aparência de meticulosa devoção. Ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinha a religião mais como meio de chegar a seus fins do que como objeto de fé sincera. Da virtude, nada possuíam, além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas, daí o serem muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar, na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que prezava, sobretudo, a simplicidade e as qualidades da alma, que na lei preferia o espírito que vivifica a letra que mata, se aplicou durante toda a sua missão.
Aí tá o espírito, tu está se referindo ao espírito imortal, aquele que vai acumulando conhecimentos, ensinamentos, qualidades ao longo dos tempos, as encarnações. A letra que mata está se referindo aos fariseus, que tinham conhecimento da lei, mas não seguiam corretamente, interpretavam mal ou por orgulho, por poder, por dominação, e consequência disso tudo, não tinham paz. Durante toda a sua missão, a lhes desmascarar hipocrisia, pelo que tinham neles encarniçados inimigos. Essa a razão porque se ligava aos príncipes dos sacerdotes para amotinar contra ele o povo e eliminá-lo. Tá? Tudo isso já fazia um grande plano, tá, dos fariseus em eliminar Jesus. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Império Romano. Início 27 a.C. até 476 d.C. O imperador na época do Cristo era Otávio Augusto. Durou 5 séculos o império todo. Territórios conquistados, aproximadamente 7 milhões de metros quadrados. Grécia, Egito, Germânia, Síria, Grã-Bretanha e Ásia Menor. Quase todos os territórios em torno do Mediterrâneo estavam sob o domínio de Roma. As conquistas do Império Romano influenciou mudanças socioeconômicas na região, formação da produção escravista. Naquela época, a Palestina estava sob o domínio romano, que já tinha seus conflitos. Na tradição judaica, na vinda do Messias, que era o Redentor, o Salvador, o Filho de Deus, queria libertar seu povo do poder romano. Jesus pregava o amor ao próximo, o perdão às ofensas, desapego aos bens materiais, e sua pregação nada tinha de política, que o seu reino a que se referia não era um reino terrestre. Por outro lado, o império combatia qualquer surgimento de lideranças que pudesse combater ao predomínio do império. Como Jesus chamava muita atenção de Roma, Roma procurou se aliar às elites das áreas dominantes, no caso a elite religiosa. Constantino, quando se tornou imperador do Ocidente, e o último imperador do Império Unificado, instituiu o cristianismo como a religião oficial do Império. Isso deu mais ou menos 312 depois de Cristo. Vamos ver a análise de Kardec no item 6. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que formularam poder conforme a resposta: excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhe conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Nessa pergunta aí, nesse item, só deu direito a Jesus a uma resposta, sim ou não. Mas ele dá uma lição, tá? Ele dá uma lição porque o mundo material existe e precisamos conviver com as obrigações do mundo que ele nos impôs. A pagar o imposto é uma obrigação. Só que temos outros fatores, né? A corrupção, a desonestidade, que fazem parte ainda desse mundo, o mundo que nós vivemos. O imposto diz respeito a tudo o que é do mundo material. Temos que trabalhar para cumprir as regras da sociedade, o alistamento militar, o voto. E as coisas de Deus? Eu vou dar dinheiro? Eu vou dar riqueza? Eu vou dar meu carro, minha casa, meus filhos?
Não, nem meu corpo me pertence. Todos os meus bens materiais vai ficar aqui na terra. Nós vamos ver um pouquinho sobre o que precisamos dar a Deus. Publicanos. Eram assim chamados na antiga Roma os cavaleiros arredatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma mesmo, quer nas outras partes do império. Eram como os arredatários gerais e arrematadores de taxas do antigo regime na França e que ainda existem em algumas regiões. Os riscos a que estavam sujeitos faziam que os olhos se fechassem para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que, da parte de alguns, eram fruto de exações e de lucros escandalosos. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos os que superintendiam os dinheiros públicos e aos agentes subalternos. Hoje, esse termo se emprega em sentido pejorativo, para designar os financistas e os agentes pouco escrupulosos de negócios. Diz, por vezes, ávido como um publicano, rico como um publicano, com referência a riquezas de um mau quilate. Eram detestados e rejeitados pelos judeus, que não admitiam cobrança de impostos. Pela sua profissão, tinham de certa forma um tanto perigosa pela exposição, pela riqueza que adquiriam, pois eles andavam com muito dinheiro e isso chamava atenção. Assaltos, roubos, furtos. Muitos agiram de forma desonestas, que cobravam altas taxas de pessoas que comprometiam a profissão, mesmo aqueles que eram realmente honestos. Dos publicanos famosos tem Mateus, que anteriormente se chamava Levi, que foi o seguidor do Cristo, o apóstolo do Cristo, e Zaqueu. Tem um item que Zaqueu está, Jesus em casa de Zaqueu, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. E também um livro, Primícias do Reino, de Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. É um diálogo bem interessante. À porta da casa, com a família reunida, emocionado, Zaqueu aguarda. Teme, porém, que o rabi não lhe adentre o lar. Não se sente digno de hospedá-lo, mas tudo daria para receber tal honra. Senhor, exclama alguém, pernoiterás na casa desse publicano? Publicano, em pouca palavra aos ouvidos de Zaqueu, a marca inculpe no dolorido e ansioso coração de Zaqueu, a dor em fogo. Senhor, tartamudeia o arrecador das taxas. Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se na alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Entra na minha casa. Não pôde continuar, pois que lívido e afásico, momentaneamente foi dominado por inextricável comoção. Jesus sorriu, um riso leve, bom, como um austro de amor. Hoje, disse suave, veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. De toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais irritação causou entre eles. Daí nasceram várias revoltas, fazendo-se do caso uma questão religiosa, por ser considerada contrária à lei. Constituiu-se mesmo um partido poderoso, a cuja frente se pôs um certo Judá, apelidado o Gaulonita, tendo por princípio o não pagamento do imposto. Os judeus, pois, abominavam a este, e
como consequência a todos os que eram encarregados de arrecadá-lo, donde a versão que voltava aos publicanos de todas as categorias, entre os quais podia encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em virtude das suas funções, eram desprezadas, assim como os que com elas mantinham relações, os que se viam atingidos pela mesma reprovação. Os judeus de destaque consideravam um comprometimento ter com eles intimidade. Tinham um verdadeiro horror à cobrança de impostos. Os judeus tinham essa reprovação, não aceitavam isso. A todos que tinham essa função de arrecadar, que englobava os que trabalhavam com finanças públicas e seus funcionários, referendo-se aos escrupulosos negociadores e aos que adquiriam riqueza de forma duvidosa. Mesmo aos que eram honestos, mas pela fama faziam ficar à margem da sociedade. A quem tivesse a coragem de ter relações eram atingidos pela mesma reprovação. Item 7. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser estendida de modo restrito e absoluto, como em todos os sentidos de Jesus. Anela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda violação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. É um resumo bem claro e objetivo passado por Kardec. Jesus nos faz refletir o dever para com o próximo, a família, vizinhos, colega de trabalho, o chefe, o superior, o inferior, para toda a sociedade em geral. Não causar prejuízo financeiro a ninguém, nem ao Estado. Se eu causar algum prejuízo financeiro, estou cometendo um comprometimento à minha alma, estou agredindo, estou fazendo uma agressão a mim mesmo. Sabemos que não levamos nenhum bem material no desencarne. Todos os meus bens vão ficar aqui, porque tudo é um empréstimo que Deus nos permite, que Deus nos dá para o sustento do nosso corpo, o sustento da nossa família. Então, isso aí tudo vai ficar. O que levamos são as virtudes e os fracassos. A falta de respeito com os companheiros, as ingratidões, dívidas contraídas levam mágoas, vinganças, ódios, são objetos de futuras obsessões. E a literatura espírita está aí repleta de exemplos, e as mesas mediúnicas idem. Então, meus amigos, terminamos mais um item do Evangelho, nesse caso, dar a César o que é de César. Vimos mais uma vez o Cristo ficou numa situação difícil. No popular, uma saia justa, onde uma resposta justa, que não esperavam por isso, refletiram e cada um seguiu o seu rumo naquela situação. Trazendo o Cristo para cá, para 2021, nos faz refletir as nossas obrigações com o Estado, com a família, com a sociedade e o respeito. O procedimento com o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus e que eu possa oferecer a Deus a benevolência, a indulgência, o perdão, as ofensas para com o meu próximo.
Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões dessa manhã. Um forte abraço, um domingo com paz, harmonia, com seus amores. Afinal, a lição sabemos de cor. Só nos resta aprender. Beijo no coração, um forte abraço. Então, meus amigos, vamos aproveitar esse momento de comunhão com a Casa de Miguel, esse momento de comunhão com Jesus, agradecer à Casa de Miguel, aos companheiros, os companheiros espirituais que estão sempre dispostos a receber os nossos pensamentos. Vamos imaginar agora todos nós sentados naquela cadeirinha, esperando a hora do passe. Vamos agradecer a Jesus, esse amigo de todas as horas, esse irmão maior, que ele possa levar cada pensamento até o Pai de infinita bondade, agradecendo esse momento, o alimento que faz parte para o nosso desenvolvimento do nosso corpo e o alimento espiritual que é o seu Evangelho. Senhor Jesus, que as suas palavras possam, de fato, fazermos refletir e colocar em prática os seus ensinamentos o mais rápido possível. Leve ao Deus Pai de infinita bondade a oportunidade da encarnação, a oportunidade de fazermos amizade. É tão bom, Senhor, fazer novos amigos, tantos aqui aos encarnados e, sobretudo, aos desencarnados que nos ajudam nessa imensa caminhada. Pedimos ao bondoso amigo que o ampare aqueles que não têm ninguém que faça uma prece, aqueles que estão nas sarjetas da vida, aos que estão presos, aos doentes, aqueles que já se foram. Enfim, Senhor, para todos nós. E, sobretudo, que se faça a vontade do Pai. Pedimos a permissão do bondoso amigo no encerramento dessa sessão de hoje. Que tenhamos um belo domingo, um domingo de reflexão, um domingo de paz, de harmonia, que as suas palavras possam fazer refletir no nosso coração. Graças a Deus. Se puderes doar um pouquinho de ti, um minuto que for, abra o teu coração para alguém abraçar sem ferir, se doar. E o véu que está cobrindo o olhar sumirá como as brumas das manhãs, e verás um bem infinito em nós, e verás alguém como um irmão.
Pelos mundos aprendendo tudo que sei, nascer, crescer, depois morrer, pra outra vez eu renascer. Tal é a lei. Eu não tenho uma alma porque na verdade, calma, a alma sou eu. Depois que estiver morto, vou agradecer assim. Obrigado, meu corpinho, você me serviu tão bem. Vou seguir o meu caminho, a vida continua além. Eu não tenho uma alma porque na verdade, calma, a alma sou eu. Mas o homem, insaciável em seus desejos, não sabe sempre se contentar com o que tem. O necessário não lhe basta, lhe é preciso o supérfluo. É então que a providência o deixa entregue a si mesmo. Nos tempos atuais, o necessário e o supérfluo são temas que devemos conversar muito. Muitas vezes temos coisas que não há necessidade de termos mais de um, sabendo que há tantos irmãos que necessitam só de alguma coisa. Devemos parar e pensar em tudo aquilo que nós temos, pelo lado material, que muitas vezes não nos faz falta, mas faz falta ao outro. Devemos olhar para o lado, para a necessidade do nosso irmão. Às vezes tem crianças que não têm um brinquedo sequer. Há outras que não têm o alimento, que não têm o remédio, que não têm o apoio de um paizinho, de uma mãezinha, de um abraço, de um colo de vovó, de um sorriso. Então, vamos avaliar tudo aquilo que nós temos, pelo lado material, pelo lado espiritual, lado família, porque todos nós somos uma família e devemos olhar para todos como se fossem nossos irmãos, porque hoje nós temos
Amanhã podemos precisar de um sorriso, de um abraço, de um remédio para o coração, para a alegria, para o estado de espírito de alegria. Vamos pensar melhor em olhar para o nosso irmão e saber a necessidade dele? Muita paz, muita luz com essa reflexão. Beijos. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Jesus, Mestre amado, Mestre querido, mais uma vez estamos aqui reunidos, Senhor, para mais um estudo da nossa evangelização. Rogamos a Ti, Mestre, que nos ajude a fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, para que possamos seguir nosso caminho, com a certeza de que tudo ficará bem, de que temos em Ti, Mestre, o nosso irmão maior, o nosso amigo querido, que está sempre a nos envolver e a nos ajudar na nossa caminhada. Que possamos estar tranquilos, com o coração calmo e com muita atenção para o estudo que será trazido hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Oi, pessoal! O tema do nosso estudo hoje conta a história de uma pessoa chamada Maria. Ela nasceu há muito tempo atrás, mas o caminho da sua vida foi tão bonito que até hoje todos lembram dela. Será que vocês sabem de que Maria eu estou falando? O mundo tem tantas Marias, não é mesmo? Vamos fazer uma brincadeira? A gente vai conversando e no final eu falo que Maria eu estou falando. Vou começar perguntando. Você gosta de ter muitos brinquedos, os melhores games, roupas e tênis na moda, celular de última geração, frequentar boas festas, ter prestígio, ser admirado? Ai, você pode até estar pensando, tem algum problema procurar o meu bem-estar? No Livro dos Espíritos de Allan Kardec, tem uma pergunta assim, e os espíritos respondem: é natural o desejo do bem-estar. Deus não quer é que a gente abuse e nem que a gente fique gastando nossas energias, forças físicas, morais, para querer coisas ou situações que não são necessárias, são demais para nossas vidas. E nos tornamos insaciáveis, querendo sempre mais. Então, o que será necessário na nossa vida? Se prestássemos mais atenção na natureza, ela é um exercício de amor. Precisamos do ar para respirar, preservar a natureza, nos alimentarmos com alimentos saudáveis. Precisamos também do convívio com as flores, frutos, os animais e conviver no bem com os homens. Isso é necessário. Então, voltando à história da Maria,
Ela ficou boa parte da sua vida achando que as joias, as festas e por ser bonita e muito admirada, iria acabar com a sua tristeza, pois nada disso preenchia o seu coração. Ela andava era triste e angustiada. Ela não entendia até então o que seria necessário para a sua vida ser feliz. Sabem por quê? Ela não conhecia o verdadeiro amor, que ama tudo e todos. Foi então que ela conheceu uma pessoa e sua vida toda mudou. Estão curiosos? Querem saber quem foi essa pessoa importante que transformou sua vida? Quer saber? Mas não vou contar. Sabe por quê? Vocês vão conhecer essa história agorinha mesmo. Mas uma coisa eu vou dizer. O nome dela é Maria de Magdala. Havia uma jovem chamada Maria. Era uma linda jovem, de cabelos longos, muito bela. Ela vivia num povoado chamado Magdala e todos a conheciam como Maria de Magdala. Maria de Magdala vivia em meio a festas, com muitas comidas, bebidas, tinha muitos admiradores, ganhava muitas joias e vivia só pensando no material. Ela vivia só as coisas mundanas e não cuidava do lado espiritual. Maria de Magdala tinha riqueza, tinha joias, belos vestidos, vivia rodeada de pessoas, mas não conhecia o verdadeiro amor. Ela vivia triste, angustiada, nada lhe enchia o coração de alegria. Certo dia, uma serva levou Maria para escutar Jesus. E lá se foi Maria escutar as palavras de Jesus. Jesus gostava muito de falar a todo aquele povo em meio à natureza. E de cima do barco, no mar da Galileia, Jesus falou mais uma vez do amor, da caridade, das coisas boas do coração. Maria ouviu tudo aquilo, guardou em seu coração e voltou para a sua casa. Passados dias, Maria refletiu muito sobre as coisas que Jesus falou. Foi quando ela sentiu uma imensa vontade de procurar Jesus novamente. Ela queria encontrar aquele amor puro e verdadeiro que Jesus ensinava. Então Maria foi procurar Jesus na casa de Simão Pedro, pois ela sabia que ali todas as noites Jesus estava conversando com aqueles que o procuravam. Maria para lá se dirigiu. Então Maria foi até a casa de Simão ao encontro de Jesus. Jesus a recebeu com muito amor, ouviu as suas lamentações e disse a Maria: Maria, confia no Pai, pois é um Pai de imensa bondade. Ele não quer que nenhum dos seus filhos permaneça no erro. Há sempre tempo de mudar, Maria. Reflita comigo. Até nas ruínas nascem as flores. Maria, se quiseres, encontrará a paz e o amor verdadeiro. Mas eu te digo, o caminho é difícil, é longo e a porta é estreita. Sabe, Maria,
enfrentarás dificuldades, mas em todo tempo deves se lembrar que não estás sozinho. O Pai de infinita bondade te dará forças e conseguirás encontrar novos caminhos. Maria entendeu o convite de Jesus e na mesma hora lhe disse: querido mestre, quero te seguir, vou me desprender de tudo. Não quero mais as joias, porque não é disso que meu coração precisa. Não quero mais as roupas de festas. Não quero mais aquela vida mundana, presa aos vícios. Agora serei uma ovelha sua, Jesus. E assim Maria fez. Passou a trabalhar no bem, ajudar aqueles que estavam enfermos, doentes, curar as suas feridas, alimentar os que precisavam. Maria se desfez de toda a sua riqueza, e por onde Jesus andava, Maria o acompanhava. Mas foi chegada a hora em que Jesus voltou ao plano espiritual. Maria, então, decidiu que iria acompanhar os discípulos na pregação, levando os ensinamentos de Jesus. E disse a eles: quero estar com vocês, ensinar as coisas do Evangelho. Mas eles não aceitaram. Eles tinham receio de que Maria não havia ainda se transformado. Então Maria, sozinha, decidiu trabalhar no bem, dia e noite ajudando aqueles que precisavam. Certa vez, um grupo de leprosos, que eram pessoas doentes, uma doença a qual não tinha remédio naquela época, apareceu na cidade. Eles vieram na esperança de encontrar Jesus, mas Jesus já tinha partido para o plano espiritual. Todos correram, fugiram deles, entraram para suas casas. Eles tinham medo, mas Maria foi ao encontro deles. Falou-lhes do amor, falou-lhes que era necessário ter bom ânimo, esperança, confiar no Pai. E as palavras de Maria trouxeram tanto conforto àquelas pessoas doentes. Eles se sentiram tão bem que Maria resolveu seguir com eles de volta para o lugar afastado onde viviam. Cuidou deles por toda a sua vida, curou-lhes as feridas, deu-lhes remédio, falou as coisas do Pai, ensinou a eles tudo que aprendeu com Jesus, deu-lhes bom ânimo, encheu-lhes o coração de esperança, trouxe-lhes a paz de espírito. Mas foi chegado um dia que Maria de Magdala viu que em seu corpo apareciam feridas. Agora ela também estava enferma e sentiu no seu coração muita vontade de visitar Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que estava na casa de João, mas ela precisava viajar até lá. A viagem era longa e Maria de Magdala foi sozinha. Mas adoentada e fraca, não conseguiu chegar até lá. Caiu sem forças no meio do caminho e uma família de cristãos a acolheu. Eles cuidaram dela. Maria de Magdala ficou longos dias ali, adoecida, até que voltou ao plano espiritual. Chegada a hora da sua partida, ela viu aparecer ali
aquele que muito a amava e que muito nos ama também. Era o Mestre Jesus que veio lhe buscar. Jesus disse então: Maria, passastes pela porta estreita, aprendestes a amar, Maria, e amaste muito. Viveu a tua vida, Maria, cuidando dos necessitados. É chegada a hora, venha comigo, Maria de Magdala. Então, Maria de Magdala retornou ao plano espiritual ao lado de Jesus, trabalhando no bem, ajudando ao próximo. Maria de Magdala encontrou a paz e o amor verdadeiro, e assim estava junto de Jesus. Olá, galerinha! Então, hoje nós conhecemos a história de Maria de Magdala, uma jovem muito bela, que gostava de festa, de joias, né? Ou seja, ela era uma pessoa que gostava e que dava muito valor às coisas materiais e não se importava com o lado espiritual. Mas mesmo com tudo isso que ela tinha, né? E que ela gostava, né? De festa, de joias, de estar sempre rodeada de pessoas, ela não se sentia feliz. Então vamos refletir. Por que será que ela era uma pessoa triste, já que ela tinha tantas coisas materiais, né? Um dia, Maria encontrou Jesus e ouviu suas palavras. Jesus falou do amor, da caridade, dos bons sentimentos do coração. Maria então refletiu sobre as palavras de Jesus. Ela queria encontrar aquele amor puro, verdadeiro que Jesus ensinou. A partir desse momento, resolveu então trabalhar no bem, fazendo a caridade, ajudando os mais necessitados. Maria descobriu o que é essencial para a vida espiritual. E nós já sabemos. Nós agora vamos fazer uma atividade que pode nos ajudar a refletir sobre o que é essencial e o que é supérfluo para a nossa vida. Vamos lá? Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Agora chegou a vez da nossa atividade. E o nome dela é o que vamos levar na nossa bagagem. Vamos ver 8 imagens e a gente vai ter que associar o que é essencial e o que é supérfluo, visando sempre a nossa vida espiritual. Então, o que é essencial para a gente levar de bagagem para o plano espiritual? Vamos ver? Aqui tem as 8 imagens. Primeiro, começa com uma imagem que tem o nome de caridade e é uma caixa de doação de roupa. Vocês acham que a caridade é essencial ou ela é supérflua para a nossa vida espiritual? Com certeza ela é essencial, não é? É com a caridade que a gente ajuda o nosso próximo, que ajuda o nosso semelhante, o amor e os ensinamentos de Jesus. O próximo é os brinquedos. E aí eu tenho uma imagem que eu tenho muitos brinquedos. É essencial ter brinquedos para a nossa vida espiritual? Não é. A gente não vai levar eles para o plano espiritual. Então, ele é supérfluo. É claro que é bom brincar, ter brinquedos, mas eles não são essenciais. O próximo é o celular. O celular, hoje em dia, com a pandemia, ele se tornou muito importante. É com o celular que as famílias estão se falando,
que às vezes os pais ou a mãe trabalham, assiste a aula do GEAL, a sessão pública. Ele tem uma importância realmente muito grande nas nossas vidas, mas ele não é essencial para a nossa vida espiritual. Ele não é fundamental para o nosso plano espiritual. A gente não vai levar ele na nossa bagagem. Então, ele é o supérfluo. E ajudar o outro? Nessa imagem, nós podemos ver uma menina ajudando um outro rapaz a levantar. Ajudar o outro, ajudar o próximo é sempre importante. Isso é essencial para a nossa vida espiritual. É ajudando o próximo que a gente se melhora. O próximo é os videogames. Funciona mais ou menos como o celular. O videogame, ele é uma forma da gente se distrair, da gente se divertir, mas ele não é essencial para a nossa vida espiritual. Ele é legal, sim, é divertido, mas ele é supérfluo. A gente não pode exagerar, mas brincar de vez em quando não tem problema. E o respeito? Respeitar os mais velhos, pedir desculpas, respeitar a natureza. Isso não é supérfluo. É muito importante para a nossa vida espiritual, para a gente aprender a se tornar pessoas melhores. A gente gosta de ser respeitado e também temos o dever de respeitar os outros. Então, ele é com certeza essencial. E cuidar do nosso corpo? O que vocês acham? O corpo a gente não leva para o plano espiritual. Mas cuidado com ele, principalmente agora, lavando as mãos, usando máscara. É importante a gente manter o nosso corpo saudável, para a gente conseguir uma vida aqui o melhor possível. Então, cuidado com o corpo, com certeza é essencial. E a televisão? A televisão, com ela, a gente também assiste a sessão pública às vezes, vê os vídeos do GEAL, se informa de saber as notícias, mas ela não é essencial. Ela é supérflua. A gente não leva ela para o plano espiritual. Encerramos. Agora vamos clicar no botão enviar respostas ali na parte de baixo para ver se a gente acertou tudo ou não. Vamos ver? Olha, acertamos tudo. Vocês estão vendo que estão com a marca de OK em todas as imagens? Nós acertamos 8 de 8. Essa é a atividade que nós trouxemos hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. O link para o joguinho vai estar na descrição do vídeo da sessão pública. Beijo no coração de todos e uma excelente semana. Tchau, tchau! Deus Pai amado, a Ti agradecemos, Senhor, por todas as lições que recebemos neste dia. Agradecemos pela oportunidade de termos a nossa fé fortalecida, de termos em Ti, Pai, o socorro necessário para todas as nossas dores. Dai-nos, Senhor, uma boa semana, abençoe nossa família, abençoe nossos amigos, abençoe a nossa vida. Esteja conosco, Pai, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.